Era uma linda manhã de verão e eu estava dormindo como uma princesa. Até que eu acordei e decidi fazer o que eu mais amo. Fiz um coque frouxo e fui ao Starbucks. Estava lá, pensando na minha vida, quando... meu ídolo estava lá. Claro, decidi agir normalmente para que ele pudesse me notar. Nos apaixonamos e temos 2 filhos. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Mariana Bassiqueto, mas vocês me conhecem como Mai. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu sou completamente apaixonada: fanfics! E dentro das fanfics, a gente vai falar um pouquinho sobre AUs. Quem não conhece fanfic deve estar se perguntando o que foi essa abertura. As fanfics mais comuns, que era o que eu lia quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, sempre começavam assim, tá? Por que eu decidi falar sobre esse tema? Eu tô no ano final da minha faculdade e o meu TCC, que eu apresento agora em junho, ele é sobre fanfics. Fanfics, bem como o nome já diz, é uma escrita feita por fãs. Ou seja, os fãs de alguma coisa pegam algum elemento, personagem, cenário e criam uma outra história derivado delas. Eu gosto de dar o exemplo de Harry Potter. Por exemplo, algum Potterhead pode sentir que a história do Draco não foi muito bem contada. Então ele mesmo vai pegar e vai escrever toda a história do Draco. Ou também, um outro fã pode pegar simplesmente Hogwarts e escrever uma história onde algumas pessoas aleatórias entram em Hogwarts. Um exemplo que eu gosto de dar é a história, que é horrível inclusive, mas enfim, é o que a gente tem: Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Ah, mas Harry Potter e a Criança Amaldiçoada não é uma fanfic, porque é uma peça pipipipopopó. Tá, mas ela saiu de Harry Potter, a J.K. Rowling não escreveu, ela só deu alguns pitacos e mudou algumas partes e virou uma peça. Então sim, A Criança Amaldiçoada é uma fanfic de Harry Potter. Um outro exemplo é o famoso 50 Tons de Cinza, que eu também não gosto muito. 50 Tons de Cinza é um livro retirado de uma fanfic de Crepúsculo. Então, se vocês não sabiam, a querida Anastasia Steele, na verdade, é a Bella Swan. Sim, o Christian Grey é o Edward Cullen. E dentro desse mundo eu quero parar um pouquinho pra falar sobre as fanfics interativas. Meu Deus! Se você não lia fanfics interativas quando você era adolescente, mano, o que foi a tua adolescência? Se eu peguei crush naquela época, foi por meio das fanfics. João, se tu estiver assistindo isso, a gente já se pegou muito, tá? Elas eram postadas em alguns sites que tinham HTML, que antes de você começar a ler a história perguntava qual o seu nome, qual a sua idade, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, qual é o nome do seu crush. E aí esse HTML mudava os nomes na história e você lia você mesmo com o seu crush. Por exemplo, ao invés de ler, sei lá, Júlia andava pela rua de mãos dadas com Pedro, podia ler Mariana andava de mãos dadas com Matt. Eu comecei a entrar por esse mundo por causa de Crepúsculo mesmo. Na época que o Orkut foi criado, existiam comunidades só pra gente ler fanfic. E a coisa mais legal de uma fanfic, mesmo quando uma história acaba, eu posso continuar vivendo nessa história, porque existem pessoas que estão escrevendo sobre a continuação. Eu também escrevo desde pequenininha. A primeira fanfic que eu escrevi foi de Crepúsculo e eu não quero falar disso porque, meu Deus do céu. Uma coisa que eu quero falar antes de entrar na parte das AUs: se você tem preconceito com fanfics, você precisa parar. Muitas são incríveis e as fanfics conseguem ser um meio em que autores não conhecidos conseguem lançar as coisas que eles gostam. Vamos falar um pouquinho de AUs. Eu escrevo AUs, então eu quero muito falar sobre isso. E diversos amigos meus vêm me perguntar sobre as fanfics que eu escrevo e eu nunca sei explicar direito. Eu vou utilizar esse vídeo pra isso. O que são AUs, como eu leio, Mariana, o que tu tá fazendo da tua vida? AUs, na verdade, elas surgiram nas fanfics e elas são uma abreviatura pra Alternative Universe, ou Universo Alternativo. Eram as fanfics que se passavam num outro universo, por exemplo, onde Harry Potter não eram bruxos. Eles iam pra universidade. Mas aí, por conta de um grupo de K-pop, que é o BTS, as fãs começaram a escrever histórias que se passavam pelo Twitter. A gente pegou esse nome pra definir só essas fanfics que passam por Twitter. Elas são histórias que as fãs escrevem, mas que se passam de prints de redes sociais. Por exemplo, uma conversa que acontece no WhatsApp, um tweet, um stories, uma foto no Instagram. O mais legal dessas histórias é que elas podem ter muito mistério. Você tá lendo como se fosse pelo ponto de vista de um personagem. Então, se o personagem tá sendo, por exemplo, perseguido por alguém e não sabe quem é, você que tá lendo também não vai saber, porque você só tá vendo os prints dessa pessoa. A gente pode criar vídeo, a gente pode criar ligação, então vai tudo da tua criatividade. O único problema que eu acho desse tipo de fanfic é que ele é muito chato pra fazer. Leva muito tempo e você tem que cuidar cada detalhezinho. Então vem aqui com a Tia Mai, que agora eu vou mostrar um pouquinho na prática o que são AUs, como ler, como escrever. A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma thread no Twitter.
Nessa thread, no primeiro tweet, que é o que fica em destaque, você coloca a sinopse da sua AU e coloca uma capinha se você quiser, ou só coloca 4 fotos que combinem e que fechem com a AU. O legal que você pode fazer também é que você pode fixar no seu perfil. Então sempre que alguém visitar o seu perfil, a sua AU vai ser a primeira coisa que ela vê. Eu vou ajeitar esse livro aqui que eu acho que ele tava virado. Aí você vai seguindo a thread, e o mais legal é que ali você pode apresentar personagens. E você pode apresentar eles do jeito que você quiser. A próxima parte, para ajudar o leitor, é você colocar a lock do WhatsApp. Porque nas AUs você pode fazer mais de um ponto de vista. Assim quem tá lendo não se perde, e você que vai começar a ler também não se perde desse jeito. Você também pode fazer um celular com notificações. Então a pessoa se sente realmente como personagem. E claro, o que é uma fanfic sem escrita? Desse modo de AU, você escreve no Word ou em algum aplicativo, tira print e coloca na thread. Como escrever uma AU? Quais aplicativos eu uso? Esses aqui são os aplicativos que eu utilizo. Eu gosto muito de deixar uma pastinha só pra eles pra eu me organizar melhor. Esse aqui é um aplicativo falso do Twitter. Eu venho aqui, ó, em criar um novo e ele aparece como se fosse um tweet em branco. A primeira coisa que eu faço, eu mudo o nome e coloco o nome do personagem. Aí eu decido se ele é um personagem verificado ou não. Depois eu venho e eu crio o tweet. A parte mais legal é que você também pode adicionar uma imagem. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um meme, eu posso colocar. Eu venho na galeria do meu celular, eu clico ali e eu escolho o icon. Depois eu venho e eu coloco o user do meu personagem. Eu gosto de colocar também o número de likes, o número de retweets. E eu venho aqui e eu mudo a data e o horário. Aí aqui eu consigo fazer as replies. Então eu coloco as replies de quem eu quiser. Aí depois eu venho aqui em salvar e ele vai. E agora para o Instagram Fake. Eu uso esse aplicativo, o Insta Fake. Eu venho aqui, eu coloco o nome do usuário, eu coloco a afirmação, que é a legenda, o número de likes, quantos comentários teve. E aqui também eu posso colocar quem comentou. Um comentário do Louis. E agora vamos colocar um comentário do Matt, que é meu crush. Na localização eu vou colocar Londres, a gente seleciona a foto, vou colocar uma foto aleatória. E aqui também a gente pode colocar o icon. Aí eu abaixo e venho em salve, então ficou assim, ó. Aí eu vou criar uma DM nova. Então eu venho na minha galeria de novo, eu coloco o icon de quem eu quiser, venho no nome de usuário e eu vou escrever a mensagem. Essa é a minha conversa com o Sr. Matt Dinage. Nos apaixonamos e temos 2 filhos. Oh meu Deus, o que aconteceu por aqui? Tava eu no domingo, linda, maravilhosa, de pijaminha, editando meu vídeo, quando eu vi que a última parte não gravou! Sobre os fake stories, o aplicativo funciona do mesmo jeito. Você vai mudando o icon, coloca a mensagem que você quer e a foto. Que eu utilizo esses fake stories para mostrar a passagem de tempo. Outra coisa é que nos fake stories não tem todos os efeitos e as coisas que tem no Instagram. Eu salvo os stories, eu mando pro meu Instagram e eu mudo lá. E por último, vamos falar sobre a coisa mais importante das AUs, que é o aplicativo de WhatsApp Fake. Eu tenho 2 baixados, que é só caso um dê problema, mas o que eu mais utilizo é esse aqui. Eu venho aqui nesse maisinho verde, nova conversa falsa. Sempre aparece propaganda, não tem muito o que fazer não. Primeira coisa, eu coloco o nome da pessoa, eu escolho uma foto. Aqui eu mando a mensagem e aí vocês podem ver que tem 2 flechinhas, né? Essas flechinhas servem para decidir quem mandou a mensagem, então é bem fácil. Dá para mandar imagem também. Eu sempre utilizo memes, então eu tenho uma pasta no meu celular só para memes. Eu terminei a mensagem, eu fiz como eu queria. E aí aqui eu posso mudar o horário. O chato de AU é que se você decidir mudar o horário, você tem que mudar o horário de todas as mensagens. Pode gravar áudio também. E o áudio, ele grava realmente como se fosse no WhatsApp. Aqui vocês viram que apareceu a foto do Louis. Isso é porque esse WhatsApp que eu tô usando agora é pra minha AU e é o WhatsApp do Louis. Mas aí eu venho aqui e eu já mudo a foto de perfil. Por último, o que eu tenho que fazer é mudar o plano de fundo. Então eu venho nesses 3 pontinhos. Eu escolho na minha galeria, pronto, perfeito, ficou a conversa. Como fazer uma conversa em grupo? No maisinho você vem e você cria novo grupo falso. A diferença é que para escolher os membros, você tem que já ter criado uma conversa com eles. O que eu quero falar por último, e que na verdade é um foco do meu TCC, por que eu gosto tanto das AUs? Porque a gente consegue ter uma receptividade na hora. Eu posto os prints do que eu escrevi, e aí eu sei o que as pessoas estão achando na hora que eu posto. E como que isso funciona? É nas mentions do próprio Twitter. Queria mandar um beijo pra Amanda.
aparece o que as pessoas estão achando. Então eu posso ler o que as pessoas estão achando, eu posso curtir e eu posso também responder. Então é isso, pessoal. Eu queria saber se vocês finalmente entenderam o que eu escrevo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de me seguir em todas as redes sociais. E se você veio nesse vídeo por conta do meu Twitter, deixa um emoji aqui embaixo de milho. Muito obrigada por assistirem e nos vemos semana que vem.